fica colocado ilegalmente ali no veículo dele, na residência dele, vai ser uma conduta efetivamente criminosa. Ok? Uma coisa é você chegar para o funcionário público e dizer, ó, rapaz, estou com processo aí, estou com processo aí na vara e tal, tudo sendo filmado. Estou com processo aí na vara, estou querendo agilizar e tal, estou querendo pagar 50 mil para quem efetivamente agilizar esse meu processo. Agora, o funcionário público recebe esse valor, é preso em flagrante. Aí é uma hipótese de instigação para a prática do delito. Outra coisa é você pegar esses 50 mil e colocar dentro do veículo do funcionário público para dizer que esse valor foi fruto de uma vantagem devida em razão do exercício funcional. Ok? São, portanto, as hipóteses em que estão autorizadas a prisão em flagrante. Agora, pessoal, eu disse aqui que não se fala num prazo de 24 horas para se autorizar a prisão em flagrante. Eu afirmei aqui que o prazo de 24 horas não vai influenciar a legitimidade, a legalidade ou não de uma prisão em flagrante. O cara pode ser preso antes do prazo de 24 horas, ou se houver uma perseguição, por exemplo, ele pode ser preso posteriormente até esse prazo de 24 horas. Ok? Mas nós temos um prazo de 24 horas no Código de Processo Penal para que as comunicações sejam efetivadas em sede de prisão em flagrante, no tocante à lavratura do auto de prisão em flagrante. O prazo de 24 horas que nós temos na prisão em flagrante diz respeito à comunicação da prisão. Ok? O prazo máximo de 24 horas que nós temos diz respeito às comunicações dessa prisão em flagrante. Porque percebam, pessoal, inicialmente a prisão em flagrante é uma prisão administrativa. Na verdade, inicialmente a prisão em flagrante é uma prisão que pode ser efetivada até como particular. O que vai legitimar a prisão em flagrante é uma homologação judicial. O que vai legitimar a prisão em flagrante é a tutela jurisdicional. E é justamente por isso é que a prisão em flagrante tem que ser comunicada no prazo máximo de 24 horas ao juiz. Okay? Prazo máximo de 24 horas. Essa prisão em flagrante tem que ser comunicada à autoridade judiciária. Ok? Quero me opinião, hein? E eu fazer a camisa milagre, aí você pega mal, mas aí, é importante ouvir isso de você. Fala para todo mundo ouvir. Ivan é um menino que chegou nessa casa do tempo, né? Muito talentoso, e graças ao talento que ele tem, a oportunidade dele, ele está começando a ganhar o Brasil, e agora está a volta dele muito boa lá em Belo Horizonte, também está no Rio de Janeiro também, nesse semestre ali. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que todo mundo, quando começa a entrar em professores, você tem espaço, e nós, que não está achando, tem muita dificuldade de mudar o espaço mais baixo, né? E nunca é visto com preconceito e no nosso lugar. Você vai falar como falando. Primeira fala sobre a gravidade. E você, todo o seu crescimento, a gente mandou 3 aulas suas. E o pessoal ficou muito cansado com sua aula, seu didático, carisma, fala que vai ter outras aulas também. Sei lá, né? Mas não é cada vez que eu não vou acompanhar você. Eu vou por agora.
do César. Vai não brigar. Ele é inocente, professor. Ainda fica só fazendo parênteses para não passar a partida, pessoal, porque eu acho que em algum momento até é uma lição, não sei se eu posso fazer, eu tenho que passar uma lição, então, mas alguns pontos que, por exemplo, na advocacia eu não passei muita dificuldade na minha vida, as coisas foram ocorrendo devagarzinho e, graças a Deus, a gente brinca de tudo, mas a gente não tem uma grande advocacia que não é advogando. Mas também já dava aula de faculdade antes e tal, e eu passei num programa interessante, quando eu vim dar aula pela vez no Sejus, porque você que dá aula na faculdade, que vai dar aula às vezes no curso preparatório, a forma da didática ou a forma até do emprego que você efetiva é muito ignorante. Né? Aí teve um dia até que eu tinha passado por uma situação que meu filho tinha caído, e aí eu fui logo de imediato, eu vim dar aula, mas muito novinho, ainda não tinha nem um ano, eu vim dar aula no Sejus, e aí não deu aula muito legal, naquele dia eu não estava muito bem, não fluiu. E aí eu fui numa situação que, mesmo que minhas portas quase se fecharam. E aí eu tive uma última oportunidade, a segunda oportunidade, para verificar se a coisa sair ocorrendo. Hoje eu sou sócio aqui do Sejus, e ver ele chegar e falar isso aqui é uma prova que era uma coisa que eu queria, não por questão financeira e tal, era uma coisa que eu queria, eu tinha vontade de que as coisas dessem certo aqui, realmente, porque eu gosto muito desse curso, eu acho que é um curso de família. Você cria amigos aqui, na verdade, com os alunos, é algo que se perpetua, tanto na primeira quanto na segunda fase. Então é muito legal e eu acho que é algo que prova, e quando eu dizer isso na Renda Universas, prova que você não pode desistir jamais. Eu digo isso porque, às vezes, há algumas pessoas que perdem na OAB, que não passam, uma primeira vez, uma segunda vez, até uma terceira vez, e aí às vezes alguns alunos falam, professor, eu vou desistir, tá? Isso não dá. Não dá para desistir. Não há como desistir, porque no futuro você pode se arrepender. Ele fala que a gente tem que parar, se concentrar, verificar todos os pontos que a gente está se equivocando, fazer o nosso planejamento correto, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Ok? Mas não dá continuidade aqui, porque eu dizia que esse prazo de 24 horas máximo é para a prisão, para a comunicação, para a prisão ao limite. E aí nós temos uma operação importante agora, porque essa prisão também tem que ser comunicada ao Ministério Público nesse prazo máximo de 24 horas. Ao Ministério Público também. É uma inovação da Lei 12.403 de 2011. Ok? Então, a prisão em flagrante agora também tem que ser comunicada à autoridade ministerial, ao Ministério Público, no prazo máximo de 24 horas. Ok? Perfeito. Se o flagrante A não disser o nome de seu advogado, a prisão em flagrante também tem que ser comunicada à Defensoria Pública. Ok? Também nesse prazo máximo de 24 horas. A prisão também vai ter que ser comunicada no âmbito estadual, a DPE, Defensoria Pública do Estado, e no âmbito federal, a DPU, Defensoria Pública da União. Ok? Então, no prazo máximo de 24 horas, a prisão também tem que ser comunicada à Defensoria Pública, se o flagranteado não diz o nome do seu advogado. Professor, por que a prisão tem que ser comunicada à Defensoria Pública nesse prazo máximo de 24 horas? Pessoal, imagine o sujeito que é pobre, subtrai uma margarina, ou subtrai um tipo de feijão para se alimentar. O que nós tínhamos antes dessa previsão legal, de 2007 aí, era uma realidade que era o seguinte: muitas vezes o sujeito ficava preso. E nós vimos aqueles casos que eram comuns, pensando que esses casos são diminuídos no Brasil. O sujeito ficava preso 1 ano, 6 meses, por um furto de um quilo de feijão. Justamente porque não tinha advogado, e ficava impossibilitado de quê? De pedir uma liberdade provisória com fiança, uma liberdade provisória sem fiança, um relaxamento de prisão e flagrante. Okay? Então o objetivo aqui é assegurar uma defesa preventiva, para que a Defensoria Pública possa requerer um relaxamento, para que a Defensoria Pública possa requerer uma liberdade provisória livre. Okay? Também deve ser comunicada à família, do preso, ou uma pessoa por ele indicada. Okay? A prisão em flagrante também deve ser comunicada à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Oi.
nesse caso, a assessoria, estou falando para vocês, eu não tive jovens. Pode, a gente vai comentar daqui a pouquinho isso aí. Para verificar se o juiz pode conceder as 2 horas para você. Ok? Essas previsões, pessoal, estão nos artigos 306 do Código de Processo Penal, artigo 306 do CPP, e também no artigo 5º, incisos 62 e 63 da Constituição Federal. Ok? 62 e 63 da Constituição Federal. A assistência da família, a assistência do advogado, okay? A necessidade dessas comunicações de praxe que nós temos em termos de prisão em flagrante. Isso caiu na última segunda fase penal. Caso era um sujeito que foi, a polícia estava passando no local, surpreendeu o indivíduo que estava dirigindo supostamente embriagado. Parou, determinou que o sujeito fizesse o teste do bafômetro. Ele é obrigado a fazer o teste do bafômetro? Não. A polícia, de forma incisiva, dizia a questão, obrigou o sujeito a fazer o teste do bafômetro. Ele fez. A polícia verificou que estava com teor alcoólico para configurar aquele crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Lá na prisão em flagrante, lá no auto de prisão em flagrante, a prisão não foi comunicada ao juiz. A prisão não foi comunicada à assessoria. Não foi comunicada à família do indivíduo. Ou seja, a prisão se tornou ilegal. Qual era a peça que deveria ser feita? O relaxamento de prisão. Porque a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judicial. Ok? Agora, por quê? A prisão em flagrante hoje, só fazendo um aditivo aqui, nesse prazo de 24 horas, também tem que ser entregue a nota de culpa ao flagranteado. Nesse prazo de 24 horas, também tem que ser entregue a nota de culpa ao flagranteado. Ah, doutor, eu não assinei a nota de culpa porque eu não sou culpado. Não tem nada a ver. É só para tomar conhecimento da imputação criminal. Para tomar conhecimento do crime que está sendo imputado, para que o flagranteado tome conhecimento do motivo de sua prisão. Okay? Mas ele vai ser culpado porque assinou a nota de culpa. Nada a ver. Estamos aí em série de inquérito policial. É apenas para o indivíduo tomar conhecimento da imputação penal. Mesmo inocente tem nota de culpa? Mesmo inocente? É uma formalidade. É uma formalidade que tem que existir no primeiro flagrante. Ok? Agora, não tendo essa comunicação, para o relaxamento independente do independente do seu crime é de honra, a prisão ilegal tem que ser relaxada, é o que diz a Constituição Federal. Porque a prisão ilegal tem que ser relaxada, artigo 5º, 65 da Constituição. Ou seja, independentemente da prática do crime. No prazo de 24 horas. Peraí, pessoal, vamos lá. Por esse fundamento também, vai dizer uma prova ilícita. Por que uma prova ilícita? Porque nesse mesmo inciso 63 do artigo 5º, nós temos direito ao silêncio. Lembra que eu comentei isso na primeira aula? Ou seja, nemo temetur se DPG. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si, mesmo que ele tudo se DPG. Ou seja, ninguém é obrigado a auto-incriminar. Este é o direito ao silêncio. O mais amplo direito ao silêncio. Então, o cara não é obrigado a participar de reprodução singular dos fatos, não é obrigado a fazer exame para verificar se tem resquício de provas nas mãos, não é obrigado a fazer o teste de bafômetro, que é o entendimento, por exemplo, do STJ, que nós já verificamos, ok? Então, se a prova pessoa... também é ilícita por conta disso, e a prisão também se tornou ilegal por conta disso. Se a pessoa implicar não quiser assinar essa nota de culpa, acontece o quê? Aí os testemunhos vão poder atestar que ela foi entregue ao preso. Ok? Por isso.
Perfeito, ele tem que conhecer as testemunhas, o condutor, para verificar efetivamente, no futuro, uma questão meritória, já uma questão de mérito, se não havia algo, por exemplo, pessoal em relação àquele fato, em relação aos autores da vida. Uma hipótese pode ser forjada, por exemplo, aquele velho situação. Perfeito. Agora vem comigo aqui, pessoal, pelo seguinte. Por que a prisão agora, vem comigo, por que a prisão agora tem que ser comunicada ao Ministério Público? Olha, no Brasil ocorria uma coisa que era absurda. Até hoje ocorre. Muitas vezes chega para o sujeito e pergunta, você está preso por quê, mestre? O cara diz, estou preso em flagrante. Há quanto tempo? O cara fala, estou preso 3 anos em flagrante. 3 anos? Sim. Por que o juiz não concedeu na provisória? O cara não sei. Só para eles os requisitos da prisão preventiva, eles não decretou a prisão preventiva. Então o que ocorria e o que a lei 12.403 tenta coibir com essa previsão agora, é que nós tenhamos uma perpetuação da prisão em flagrante. Vai dizer, uma prisão em flagrante durante todo o curso processual. Justamente por isso, pessoal, a prisão em flagrante hoje é uma prisão que nasce com os dias contados. É o que nós temos no artigo 310 do Código de Processo Penal. Por que a prisão em flagrante hoje é uma prisão que nasce com os dias contados? Olha só, eu disse que a prisão tem que ser comunicada no prazo máximo de 24 horas ao juiz. Tranquilo. O juiz, quando recebe o auto de prisão em flagrante, ele não pode ficar inerte. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz pode e deve tomar algumas medidas. Ok? Ao receber o auto de prisão em flagrante, primeiro, o juiz vai poder relaxar a prisão. Se a prisão for ilegal. Ok? Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Okay? Se a prisão for ilegal, o juiz não pode ficar inerte. Ele vai ter que relaxar a prisão, porque a Constituição determina a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Okay? Então, se a prisão for ilegal, a prisão vai ter que ser imediatamente relaxada pelo juiz. E aí, com base no que o governo perguntou, independentemente de prorrogação. Isso não ocorre na prática, mas a prisão ilegal pode ser relaxada de ofício pelo juiz. Ok? Então é a primeira medida que o juiz vai poder tomar. Qual é a segunda? O juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. O juiz vai poder converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, se ele entender que estão presentes as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal. Okay? E aí eu vou fazer uma observação importante, que é justamente o ponto mais importante de nossa aula. O juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva? Pode. Quando estiverem presentes os motivos da prisão preventiva, os requisitos da prisão preventiva, que estão no artigo 312 do CPP. Okay? Que a gente vai comentar daqui a pouco. Mais do que isso, o juiz só vai poder converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e não for possível substituir essa medida por medidas cautelares mais amenas. O juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se estiver presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP e não for possível substituir a preventiva por medidas cautelares mais benéficas ao indivíduo, por medidas cautelares mais amenas
a liberdade individual. Medidas constritivas da liberdade, mais benéficas ao direito de ir e vir. Onde é que estão essas medidas cautelares? Dispositivo importantíssimo para a sua prova. Estão no artigo 319 e 320 do CPP. Os novos artigos 319 e 320 do CPP. Ok? 319 e 320 do Código de Processo Penal. A parte da multa. Para poder converter o flagrante preventiva, se estiverem presentes os requisitos do artigo 302 do CPP e não for possível substituir a preventiva por uma das medidas cautelares que estão no 319 e no 320 do Código de Processo Penal. Ok? Por que eu fiz essa observação final? Vai dizer de que o juiz tem que verificar se é possível, vamos lá, substituir a prisão preventiva com medidas mais amenas da liberdade de indivíduo, medidas cautelares mais amenas. Porque a prisão preventiva hoje, pessoal, é a última ratio. A prisão preventiva hoje é a última medida que deve ser decretada pelo juiz. Ok? Isso com base numa presunção de não culpabilidade. Então perceba que o nosso discurso aqui em sala não é um discurso de advogado, não. É um discurso que agora tem abrigo legal. Presunção de não culpabilidade tem abrigo agora na lei infraconstitucional. O juiz só vai decretar a prisão preventiva em último caso. É a última medida que deve ser decretada pelo juiz. Okay? Artigo 282, parágrafo 4º e parágrafo 6º. 282, parágrafo 4º, parágrafo 6º e 312, 312, parágrafo 1º. Eu vi a senhora de uns 70 anos chegou lá no meu escritório e disse: doutor, todo esse problema tal, quero saber o seguinte, se eu matar esse desgraçado, o senhor me defende? Eu não. Você participe do fato, mas ele vai incentivar a pessoa a matar ele. Eu não. Inocente. Eu mato, eu não, mas o cara te ligar e tentar praticar um crime, você vai homologar, vai incentivar isso? Ele mandou uma prova. 282, parágrafo 4, parágrafo 6, e 312, parágrafo 1, tudo no CPP. 282, parágrafo 4, parágrafo 6 e 312, parágrafo 1 do CPP. Ou seja, prisão preventiva é a última ratio. Okay? Vou dar um exemplo. O juiz verifica que o sujeito praticou um crime, supostamente praticou um homicídio, e aí tem uma testemunha do fato que diz que esse indivíduo está na ação. Vai dizer que esse indivíduo cercou a residência dela, está procurando a testemunha durante todo o tempo. A testemunha se sente constrangida a, por exemplo, prestar um depoimento em sede de inquérito inicial. O que o juiz pode fazer? Antes de decretar a prisão preventiva, o juiz pode, por exemplo, determinar que esse indivíduo, que esse indiciado, não se aproxime do bairro onde a testemunha mora. O juiz pode vetar que esse indiciado não se aproxime dessa testemunha. O juiz pode decretar uma medida cautelar, também constritiva da liberdade, agora muito mais amena do que uma prisão preventiva. Então, a prisão preventiva hoje é a última ratio. No 319 e no 320, nós temos várias medidas que devem ser privilegiadas pelo juiz antes de decretar a prisão preventiva. Mesmo que o indivíduo descumpra uma medida cautelar dessa, o juiz ainda tem que verificar a possibilidade de substituir por outra medida e só em último caso, em última ratio, decretar a prisão preventiva.
Ok? Então, essa conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é uma medida excepcional, justamente com base nessa última ratio, que é a prisão preventiva.